Bem-vindos ao Grupo Marcos. Nós hoje vamos para o nosso Pod-Sim 106, mais um episódio da série sobre compaixão. Hoje a gente vai falar de uma personalidade, de um indivíduo extremamente interessante, né? Emmanuel aponta que ele cumpriu tão bem sua missão que foi confundido com o próprio Cristo. Estamos falando do príncipe que nasceu no Nepal, chamado Siddhartha Gautama, que se tornou um Buda. E aí a gente começa a explicar uma coisa interessante. Buda não é o nome do príncipe Siddhartha. Buda, né, fazendo um paralelo com o Espiritismo, é um estado evolutivo, né? Buda é o indivíduo que atingiu a iluminação. Na escala espírita, né, e aí é só uma opinião para a gente se situar, quando a gente fala de um Buda, a gente está falando ou de um espírito superior extremamente evoluído ou de um espírito puro. Então, Buda, né, para usar didaticamente a linguagem espírita, é um indivíduo que está no topo dos espíritos superiores ou já se tornou um espírito puro. Então, o príncipe Siddhartha, ele vai atingir o estado de Buda. E aí é legal porque os budistas têm essa mesma visão do espiritismo, quando eles dizem, ou nós temos a mesma visão que eles, né, já que eles são mais antigos, vamos ser justos, quando dizem que todos nós temos o nosso Buda interior, né? É a mesma coisa de dizer que nós temos o nosso Cristo interior. Ou, para pegar as palavras do próprio Cristo, todos nós somos deuses. Todos nós temos a divindade em nós. Quando a gente resolve investir, dedicar-se seriamente, e a gente desenvolve essa divindade, né, nós nos tornamos Budas, nós nos tornamos Cristo, nós nos tornamos espíritos superiores e, em seguida, espíritos puros. Então, estamos falando da mesma coisa. É muito interessante que o Siddhartha, né, por conta da sua busca espiritual sincera, atinge o estado de Buda, atinge o patamar evolutivo de Buda, deixa um ensinamento muito marcante na área da compaixão. Talvez alguém, né, um pouco mais conservador, ou que tem essa reflexão mais conservadora, pergunte: mas cristãos ou espíritas cristãos têm algo a aprender, né, com Buda ou com Siddhartha? Temos sim, com certeza. Porque é interessante a gente observar isso. Devido à nossa limitação, a gente consegue enxergar melhor virtudes espirituais diferentes em cada um desses indivíduos, seja porque culturalmente foram mais destacadas, seja porque são características que neles se destacam mais. Talvez você possa dizer, mas o Cristo, como o espírito mais evoluído do planeta, ele tem todas essas virtudes, então ele basta. Bem, não basta. Para a gente não basta. Quem está desencarnado eu não sei. Por que é que não basta? Porque nós não fomos capazes, nós, humanidade, sequer de fazer registros integrais da vida do Cristo. Então, o Cristo que a gente conhece foi limitado pela nossa própria ignorância, incapacidade de escrita, para ser bem objetivo. Então, há aspectos da natureza do Cristo que simplesmente não chegaram a nós. E, às vezes, a gente consegue deduzir, né? Por exemplo, a compaixão. Não resta dúvida que a compaixão é a virtude central do Cristo. Porque compaixão, a gente está falando compaixão no sentido de caridade, no sentido de amor. Né? São termos muito próximos. Porém, as pessoas que registraram a vida do Cristo para nós não tinham uma cultura que destacasse muito esse aspecto. Então, eles registraram, mas não registraram em detalhes, não particularizaram. Então a gente vê pelas histórias que o Cristo conta, pela atitude dele, mas não há um destaque, né, da compaixão e mesmo do amor, tá certo? Se a gente pegar o Novo Testamento, a gente vai ver que a gente entende que toda a ação do Cristo é desenvolvida a partir do sentimento da compaixão e do amor, óbvio. Mas se a gente pegar o texto em si, não há um destaque nisso. Por conta da cultura, né? Eles acabavam registrando outros aspectos.
No caso do Buda, é interessante que um dos aspectos mais registrados foi o da compaixão, foi o do amor, foi o do sentimento, né? João Evangelista, que era o apóstolo, lá vai eu dar minhas opiniões, né? mais búdico, mais budista dos apóstolos, tá certo? Era o apóstolo que tinha uma visão mais clara do sentimento, né? Tanto é que o próprio João começa definindo, dizendo que Deus é amor. Vai destacar um pouco mais esse aspecto emocional, afetivo do Cristo, né? A relação deles era muito afetuosa, né? Basta dizer que quando estavam juntos, era comum João chegar e colocar a cabeça no ombro do Cristo. Imagino que é isso numa sociedade extremamente machista. O choque cultural que não era, né? Ver o jovem João, com seus 14, 15 anos, né? Conversando com o Cristo com a cabeça encostada no peito dele, no ombro dele, né? E o próprio João era conhecido como o apóstolo amado. Então tem isso lá, mas não tem grande destaque. Então, às vezes, estudar a vida de outros grandes espíritos nos ajuda a despertar, a dar conta disso. Tá certo? Então, isso é apenas uma reflexão para que a gente vá entendendo isso. E aí um argumento mais seco e mais direto. Se nós não precisássemos do Buda, o Cristo não o tinha enviado para a Terra. Simples assim. Óbvio. Né? Assim, então, estamos falando de dois grandes espíritos. Estamos falando do governador do planeta e estamos falando de um espírito evoluidíssimo ligado a ele. Quer dizer, os dois não vão combinar uma coisa simplesmente como bobos. Não dá para pensar isso, né, gente? Não, aí é demais. Aí é até falta de respeito. Então, se o Cristo envia Buda, Buda vem e ensina isso, tem um propósito. É porque era necessário. E aí talvez o nosso orgulho sofra um pouco. Porque nós, espíritos inferiores, eu estou falando de mim e de alguns que estão ouvindo, outros são puros, não tem problema, né? São muito evoluídos, cada um com a sua evolução, eu fico com a minha. Nós temos uma tendência de arrogância, de autossuficiência. Esse é o nosso problema. Não, o espiritismo basta. Não, o cristianismo basta. Não. Quer dizer, no fundo a gente quer ter essa ilusão de que nós não precisamos de muito. Mas o Cristo pensa totalmente diferente. Por isso, segundo Emmanuel, ele enviou Buda para o mundo. E segundo Kardec também, porque Kardec coloca ele como o espírito coordenador, governador da Terra. Então, a reencarnação do indivíduo como Buda não acontece sem a orientação e a concessão dele, e tudo indica com o pedido direto dele, tá certo? Como a gente vê alguns exemplos, não de espíritos tão evoluídos quanto o Buda, mas pedidos diretos de reencarnação, né? Que Cristo pede para espíritos diretamente ligados a ele reencarnem. Está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tá certo? Estou falando do Henrique de Sagres, né? Que segundo Humberto de Campos, via Chico Xavier, é o sociólogo assessor do Cristo da Terra, né? Mas aí tá lá, depois a gente conversa, é um tema bem interessante. Bem, gente, então vamos para a vida do Siddhartha, que tem muito a nos ensinar. O que acontece? O Siddhartha nasce e a vida dele é muito simbólica, como a do Cristo, né, gente? Como a do Cristo. Tem muitos símbolos belíssimos. Eu vou ter que resumir, né? Eu digo infelizmente porque, enfim, tem muito mais coisa, mas assim, o Pode Sim é também o início, né? Como tudo na evolução. A gente depois vai poder retomar esses temas aprofundando, né? Seja no formato do Pode Sim, seja em outros programas, em grupos de estudo. Certamente esse tema estará presente no módulo 1 do nosso curso, porque no módulo 1 a gente fala de migração espiritual, né? Estou falando do curso Educação Espírita, um convite à juventude, e lá a gente vai estudar, né? Todo ano a gente vai aprofundar um pouco essas informações. Então aqui é só o trailer do curso, né? É só a amostra. Então nessa amostra o que é que eu quero dizer para vocês? Vou tocar em alguns símbolos da vida do Buda. Ele nasce de um rei muito rico e logo na festa de apresentação dele para a sociedade, uma espécie de batismo, não é batismo, mas só para usar um termo semelhante, aparece lá um sábio, né, um profeta, um adivinho,
examina a criança e diz para o pai dele que ou ele será o Senhor do mundo ou ele será o Redentor do mundo. E o pai dele fica indignado, porque o pai dele, como a maioria dos pais ainda muito ligados às tradições da terra, querem que os filhos continuem o que eles fazem, né? É uma marca do nosso atraso espiritual. Não é que não possa, mas deveria ser apenas uma das opções. Então, o pai é médico, quer que o filho seja médico, o pai é diplomata, quer que o filho seja diplomata, o pai é advogado, quer que o filho seja advogado. Nem todos, mas assim, é muito característico. E o pai do Buda era rei, queria que ele fosse rei. E ele diz, olha, ele vai ser o que ele quiser depois que ele for rei. E ele cria uma coisa muito interessante, gente. Não pense que essa é uma história de 2.500 anos. Todos nós vivemos essa história em algum grau. O pai dele, para que ele não amadureça espiritualmente, cerca ele de uma vida de prazeres. A gente faz isso todo dia, né? A gente da Terra. A gente se cerca de prazer para não amadurecer. E o fato é que o Buda cresce vivendo em 3 castelos, porque ele ia para cada castelo segundo a estação do ano mais agradável, cercado só de pessoas jovens e saudáveis e não tinha contato com o mundo externo. A vida toda era a vida do castelo. Eu vou resumir bastante a história. O fato é que ele sente uma necessidade de sair do castelo e acaba saindo do castelo. Quando ele sai do castelo, ele encontra a dor, né? Até essa idade, aí nós estamos falando de um jovem adulto, 20 e poucos anos, ele não tinha contato com a dor. Ele vivia em festas, rodeado de beleza, com mulheres, com tudo aquilo que nós sonhamos e buscamos, nem que seja emocionalmente, para permanecermos presos ao lodo da terra. Ele tinha tudo isso em abundância e muito mais. Enfim, ele se depara com a morte, com a velhice e com a doença. Esse é o grande choque que o príncipe Siddhartha tem. E é o choque, queira Deus, que todos nós tenhamos. E quando nós encontrarmos a morte, a velhice e a doença, nós consigamos transformar isso em um caminho espiritual saudável. Porque o príncipe Siddhartha, ele poderia ter visto tudo isso, corrido de volta para o castelo, e o castelo aí é um local físico, mas é também um símbolo de isolamento nesse caso específico, e passar o resto da vida, não, ali fora é muito ruim, eu vou voltar e vou continuar com uma vida de alegria, de prazer e de beleza. Ponto. Mas não, né? Aí começa a grande viagem espiritual do Siddhartha, que demora muitos e muitos anos. Eu não vou entrar, né, no detalhe aqui, a gente vai estudar isso no curso. O fato é que a dor se torna a grande reflexão do Siddhartha, né, até pelo choque de ter vivido sem nenhuma dor. De repente ele descobre um mundo repleto e pleno de dor. E o que é que nos vai ensinar o Buda, né, o Siddhartha, depois que alcança a sua iluminação espiritual? Que nós sofremos porque nós nos apegamos ao mundo, né? Depois ele vai falar das 8 verdades, a gente vai estudar isso no curso, mas o núcleo do que ele vai dizer de reversão de tudo isso, né, que vai nos orientar no caminho do desapego, depois ele vai ter uma proposta educativa, vai ficar para o curso, é olhar a tudo e a todos e a si mesmo com compaixão. Por isso que até hoje isso é muito justo, né, e belo que tenha sido preservado, que nas centenas de escolas do budismo a compaixão é um ensino central que todos preservam, né? É muito bom e muito bonito a gente poder associar o budismo à compaixão. A gente fala de Buda, a gente fala do budismo, a gente já sabe que está ligado à compaixão, a um sentimento de amor, né, por si, pelos outros seres humanos e por todos os seres. Então, o Buda vai ensinar que a compaixão tem pré-requisitos. E um dos pré-requisitos é uma mente educada e pacífica. Então, os ensinos do Buda de meditação não é, como alguns puderam interpretar erradamente, a fuga do mundo. Não.
Porque o próprio Buda se isolou do mundo para educar a mente, o próprio Siddhartha, e depois ele volta a conviver no mundo. Então não é um isolamento egoísta. O que ele está dizendo é, seja no mosteiro, seja numa selva, seja no seu dia a dia, para que você consiga sentir compaixão, você tem que educar a sua mente. Para nós cristãos, isso não é novidade nenhuma. Porque o que o Buda diz, né, para os seus discípulos é o mesmo que o Ananias disse para Paulo de Tarso. Né? Depois da conversão, Paulo quer sair atabalhoado, gritando e pregando o evangelho de qualquer jeito. Ananias, né, assim, as palavras de Ananias são idênticas a que o Buda diria. Não tem a menor dúvida disso. Né? Ele vai dizer, Paulo, as coisas de Deus requerem uma profunda paz. A mesma coisa, né? Assim, né? Buda diria, para você ter compaixão, você tem que primeiro educar sua mente. Você tem que se acalmar. Você tem que ter uma profunda paz. Para que depois você possa agir em sintonia com Deus. Né? Então, Paulo vai para o deserto, medita 3 anos, depois vai e medita cerca de mais 3 anos na cidade em que ele nasceu, né? Uma vida totalmente solitária em meditação, e passa uma vida de meditação. Né? Paulo tinha uma meditação diária de muitas horas, né? Que é o que Gandhi, né, recentemente, vai falar que também é um dos mais poderosos tipos de meditação, que é uma meditação feita a partir de um trabalho manual que permite que a mente se desligue de tudo. Depois a gente vai poder falar nisso no curso, né? No curso a gente vai aprofundar, inclusive, técnicas de meditação. Então, Buda vai falar que para ter compaixão é preciso educar a mente, o que Ananias fala para Paulo, e o que nós espíritas talvez ainda não quisemos ou não conseguimos nos dar conta, dada a nossa tradição espiritual, né? Aí eu não estou falando do espiritismo, estou falando de nós espíritos do Ocidente muito materializado. Não adianta só a ação, é preciso, né, como diz Ananias, ter paz para poder agir segundo a vontade de Deus. Penso que é uma lição para todos nós. Bem, gente, é sempre um bate-papo rápido, né? Essa é a proposta, espero que tenha, né, deixado aí questões e reflexões interessantes para todos vocês. Nós vamos agora nos preparar para a nossa segunda etapa. Um grande abraço, um beijo no coração, que todos fiquemos com Deus. Que o Cristo toque ao coração de todos vocês, queridos amigos, queridas amigas, que começam a compreender a grandeza da vida. Não esqueçam nunca, Cristo é amor, e amor une a todos. Amor integra a todos. Amor faz que a beleza de cada coisa do universo, uma folha, uma formiga e um ser como o príncipe Siddhartha, se mostrem belo aos vossos olhos. O Cristo é a luz que faz brilhar o melhor de cada ser desse planeta, filhos. Nunca esqueçam disso. Cada coisa vista sob a inspiração do Cristo se torna mais bela. Não que se torne mais bela por mágica, mas que com a inspiração do Cristo vocês conseguem ver melhor. Esta é a verdade, porque cada um vê segundo a vibração que possui, como a luz que ilumina segundo a sua vibração, a vibração da sua onda. A consciência também percebe, segundo o seu estado evolutivo. Porém, quando a sua consciência sintoniza com Cristo, ela vê mais verdadeiramente. E quem vê mais verdadeiramente, vê muito, muito mais beleza. Vejam que só há uma doutrina, o que em nosso plano chamamos, desde muito tempo atrás, doutrina secreta. Doutrina dos grandes e verdadeiros iniciados ao longo do tempo. Não há nada de novidade para essa doutrina, porque ela entende que há uma só lei, e que essa lei é expressa em fragmentos por cada ser. Um pequeno inseto, ele também é expressão desta lei.
Um imenso dinossauro ou baleia ou animal imenso é também expressão dessa lei. Cada ser humano é uma expressão muito mais consciente dessa lei. Mas ser expressão não significa ser a lei. Significa expressar uma parte. Isso é fundamental entender, para que a arrogância e o orgulho não façam vocês desprezarem o que é fragmento, porque sabemos, só Deus não é fragmento. Cada um de nós é um fragmento de Deus. Cada um de nós é uma expressão da beleza do Pai, inteira em si, mas limitada em relação ao infinito. Portanto, filhos, não pensem que devemos desprezar qualquer coisa por não ser completa e plena. Não. Busquemos a beleza que ela expressa. Busquemos a plenitude que ela é capaz de nos trazer. Fazendo isso, filhos, conseguimos sentir Deus em tudo. Conseguimos sentir paz em qualquer circunstância, porque conseguimos observar tudo o que é transitório. Quando observamos um ser maligno das trevas, vemos toda a maldade dele, mas conseguimos ver que aquela maldade é transitória. E conseguimos também ver o anjo que ali se forma para sempre. Penso que essa é uma forma de entender os ensinamentos do Siddhartha. Separar o que é transitório do que é perene, do que é eterno. A divindade que você carrega, filho, a divindade que você carrega, filha, é eterna. Suas angústias, conflitos e erros são transitórios. Se você aceita isso, seu coração se enche de paz, porque você passa a aceitar Deus em seu coração. E Deus sempre estará. O erro não estará sempre. O vício não estará sempre. A maldade não estará sempre. Deus estará sempre. Saber separar transitoriedade de eternidade é essencial para a paz do espírito. E se você pode aprender isso, não me interessa com quem, se com o mestre dos mestres, se com o Siddhartha, se comigo, se com um livro qualquer, não é importante. O importante é você sentir isso todas as horas. Isso que ensina a doutrina secreta. Não é importante como você aprendeu, em que fonte, mas é importante que você tenha aprendido de maneira verdadeira. Quem aprende de maneira verdadeira, aprende para sempre. E um dia, aquela fonte não estará mais em suas mãos. É um dia, livros do budismo não existirão. É um dia, livros do cristianismo não existirão. Mas o Buda e o Cristo estarão em você, porque você aprendeu de verdade. Paz de um amigo espiritual de sempre.